Agora que eu vou gravar a questão 3.2, que ela fala para a gente determinar as derivadas parciais. E aqui na letra A eu tenho que f de x é igual a x ao cubo mais 4y ao quadrado vezes y ao cubo menos y ao quarto. Então agora eu vou fazer a derivada dela em relação a x. Quando eu faço ali em relação a x, então eu tenho o quê? Que y é a constante. Então eu vou ter que a derivada parcial de x ao cubo mais 4 vezes x ao quadrado vezes y ao cubo menos y ao quarto. Então eu vou ter aqui a derivada aqui, como eu tenho aqui x ao quadrado vai ser que o y vai ser a constante, então aqui eu vou ter 3x ao quadrado, que eu vou usar a regra do tombo, mas aqui eu tenho que o meu y ele é a constante. Então eu vou derivar só essa partezinha aqui, ó, só a parte do x. Então eu vou usar a regra do tombo aqui novamente, então vai ficar 2 vezes 4, que é 8. Então ele vai ficar 8x vezes y ao cubo, porque eu não vou mexer nele porque ele é a minha constante. Menos, aqui vai dar zero, porque a derivada de uma constante é zero. Então eu vou ter que a derivada parcial de f em x é igual a 3x ao quadrado mais 8x vezes y ao cubo Agora aqui eu vou fazer a derivada parcial em relação a y. Então, eu tenho a derivada em relação a y é igual a x ao cubo mais 4y vezes x ao quadrado, y ao cubo menos y ao quarto. Aqui na derivada parcial em relação a y, eu vou ter que x ao quadrado é a nossa constante. Então, a derivada parcial em relação a y é igual a derivada parcial de y. Então, aqui vai ser zero, porque agora o x deve ser a minha constante, então a derivada de uma constante é zero, então aqui vai ser zero, mais, como o x agora é constante, então eu não preciso mexer nele, agora eu vou movimentar só o y. Usando a regra do tombo, então eu vou cair esse exponencial aqui, exponente, então aqui vai ficar 3y ao quadrado, vezes 4x ao quadrado, menos y a quarta. Desenvolvendo aqui, então, vou ter que a derivada parcial em relação a x é igual que a derivada parcial aqui em relação a y vai ser igual, aqui vai ser zero, e aqui 3 vezes 4, 12, caso eu vou ter 12x ao quadrado vezes y ao quadrado, e aqui eu uso a regra do tombo novamente, então aqui vai ficar menos 4y ao cubo. Então, essa é a minha função derivada em relação a y. Agora que eu vou resolver a questão B. A questão B, ela fala que que exponencial elevado a y dividido por x mais y ao quadrado. Então, agora eu vou fazer a derivada parcial em relação a isso. Mas antes de fazer a derivada parcial, como eu estou trabalhando aqui com denominador aqui, então eu vou ter que usar a regra do quociente. Então, a regra do quociente de U e V vai ser igual a quê? A 1' vezes V menos U vezes V' dividido por V ao quadrado. Tendo essa regra aqui em mente, agora eu vou fazer a derivada. Então, eu vou fazer agora a derivada parcial em relação a x. Então, eu tenho que derivada parcial em relação a x. Eu vou ter o quê?
Aqui eu tenho que o meu u, ele é exponencial de y. Então, eu tenho que a derivada em relação ao exponencial de y. E agora eu vou ter sempre em mente que a minha constante agora vai ser y aqui. Vezes v, que v é o quê? X mais y ao quadrado. Menos a minha exponencial novamente, que é o meu u, vezes a derivada do meu v. Então, a derivada de x em relação a x mais y ao quadrado. Tudo isso aqui dividido por x mais y aqui ao quadrado, assim. Então, eu vou pegar o denominador e ela vai ao quadrado. Agora aqui eu vou manipular novamente a derivada parcial em relação a x. Como aqui o y é constante, então aqui eu vou ter que isso aqui vai ser igual a zero. Então, isso aqui vai ser igual a zero vezes isso aqui, vezes x mais y ao quadrado. Menos a exponencial de y. Isso aqui eu vou ter que y ao quadrado é a minha constante. Então, isso aqui vai ser igual a zero. E esse x aqui, quando eu derivar ele vai ser igual a 1. Tudo isso aqui dividido por x mais y ao quadrado. Então, isso aqui vai ser zero. E eu tenho que a minha derivada parcial em relação a x é igual a menos exponencial de y dividido por x mais y ao quadrado. Agora que eu vou fazer a derivada parcial em relação a y. Então, eu tenho que derivada parcial em relação a y é igual. Aqui, novamente, eu vou fazer a utilização da regra da cadeia, né? Então, a derivada parcial em relação a y de exponencial de y vezes x mais y ao quadrado. Menos exponencial de y vezes a derivada parcial de y em relação a x mais y ao quadrado. Agora que eu tenho que ter em mente que a minha constante vai ser x dividido por x mais y ao quadrado. Então, aqui a minha derivada parcial em relação a y é igual a derivada de exponencial de y vai ser exponencial de y vezes x mais y ao quadrado menos exponencial de y. Ali eu tenho x mais y ao quadrado. Como agora a minha constante é x, então aqui vai ser zero. O x agora vai ser zero. E fazendo a derivada dessa de y ao quadrado, eu vou ter 2y. 2y. Tudo isso aqui dividido por x mais y ao quadrado, tudo isso ao quadrado. Então, aqui a derivada parcial em relação a y é igual. Aqui eu vou, como tem exponencial em ambos os lados, então eu posso botar ele em evidência. Então, eu vou ter que exponencial de y vezes x mais y ao quadrado menos 2y. Tudo isso aqui dividido por x mais y ao quadrado, tudo isso ao quadrado. Então, essa aqui é a derivada parcial em relação a y. Agora aqui eu vou resolver a letra C da questão 3.2.
Então, o que a questão tem aqui? A letra C, ela tem que a ln de x mais 2y mais 3z. O que eu tenho aqui? Eu tenho que a derivada de ln é 1 sobre u, vezes a derivada de u sobre d de x. Então, vou usar essa regrinha aqui. Então, vou ter o que? Que a derivada parcial de f em relação a x é igual a 1 dividido por u. Quem é o meu u? O meu u é esse aqui. Então, vai ser x mais 2y mais 3z vezes a derivada parcial em relação a x de x mais 2y mais 3z. Como eu estou trabalhando aqui derivando em relação a x, então tenho que o meu y e o meu z eles vão ser constantes. Então aqui a derivada de uma constante é zero. Então aqui vai ser zero e aqui vai ser zero. E a derivada de y de x, na verdade, é 1. Então eu tenho o que? Que a derivada parcial em relação a x é igual a 1 dividido por x mais 2y mais 3z vezes 1, que é igual a 1 dividido por x mais 2y mais 3z. Essa aqui é a nossa derivada parcial em relação a x. Agora a derivada parcial em relação a y. Então, a derivada parcial em relação a y. Eu vou fazer o mesmo esquema que eu fiz aqui, usando essa regrinha. Então, eu tenho aqui que 1 dividido por x mais 2y mais 3z vezes a derivada em relação a y de x mais 2y mais 3z. Eu tenho agora que, como eu estou derivando em relação a y, eu tenho que x e z eles vão ser minha constante. Então, a derivada de uma constante é zero. Então, aqui vai ser zero e aqui também vai ser zero. E aqui a derivada de 2y vai ser 2, porque agora eu vou usar a regra do tombo. Aqui vai ser 1 menos 1 e aqui vai ficar 1. 2 vezes 1 é 2 e 1 menos 1 é 0. Então, a y elevado a 0 é 1. Então, aqui eu tenho que a derivada parcial em relação a y é igual a 1 dividido por x mais 2y mais 3z vezes 2, ó. O que é 2? Vezes 2, que vai ser igual a 2 dividido por x mais 2y mais 3z. Agora aqui eu vou fazer a derivada parcial em relação a z, porque a gente está trabalhando com 3 letras, x, y e z, então a gente tem que fazer a derivada parcial em relação às 3. Então aqui a derivada parcial em relação a z. Eu vou usar novamente a regrinha que eu vi que a gente encontrou lá. Então no caso vai ser 1 sobre x mais 2y mais 3z vezes a derivada parcial em relação a z de x mais 2y mais 3z. Como agora eu estou derivando em relação a z, então x e y vai ser constante. Então aqui vai ser 0 e aqui vai ser 0. Aqui a derivada parcial em relação a z é igual a 1 dividido por x mais 2y mais 3z vezes, aí agora eu vou fazer a derivada de 3z, que vai ser igual a 3, utilizando a regra do tombo. Então aqui a derivada parcial em relação a z vai ser 3 dividido por x mais 2y mais 3z.